Se você quer saber o que aconteceu, CG curte e comenta. Acordei com o barulho dos grilos ainda rangendo na madrugada. Aqui no interior do Maranhão, o calor não descansa nunca, nem de noite, nem de dia. A gente aprende a viver com ele, como aprende a viver com uma dor que não some. A pele fica vermelha, os pulmões queimam, mas a gente segue, porque não tem opção, porque parar é morte lenta demais para quem precisa de morte rápida. Fiz café no fogareiro enquanto o sol ainda se escondia atrás do morro. Mesma xícara de todo dia, mesma varanda, mesmos pés descalços na terra avermelhada que nunca sai de verdade, mesmo que eu esfregue até sangrar. Aquela terra vermelha é do Maranhão, é marca que fica. Na roupa, na pele, na alma. A gente carrega para o lugar para onde vai, para lugar para onde fugiu. Meu nome é Fernanda, tenho 44 anos, ou tinha quando comecei essa história. Agora tenho 45. Mas números não importam muito quando você para de contar dias e começa a contar noites que não dormiu. Até pouco tempo atrás, eu tinha uma vida simples, mas era minha. Cláudio era meu marido. Trabalhava na estrada, saía de madrugada, voltava quando o sol já tinha queimado tudo. Suas mãos tinham calos que machucavam meu rosto quando ele me abraçava. Mas aquele machucado era o abraço mais real que conhecia. Aquela aspereza era a marca de que ele estava ali. Estava vivo, estava voltando. A gente morava numa casa de chão batido. Não era bonita. Tinha goteiras que a gente tapava com plástico quando chegava o tempo das chuvas. Tinha porta que não fechava direito. Tinha janela que o vento passava por baixo inteiro, mas era nossa. Ou pelo menos a gente pensava que era. A verdade é que aquela casa era arrendada. Cláudio pagava todo mês um aluguel que comia quase tudo o que ele ganhava. Mas era o preço de ter um lugar. O preço de não dormir na rua. Quando você tem muito pouco, até pouco é luxo. Numa terça-feira comum de 2014, Cláudio saiu de madrugada. Levei café para ele enquanto ele colocava a camisa de trabalho. Nem lembro se a gente conversou. A gente tinha parado de conversar fazia tempo, mas a gente estava junto. Isso era o suficiente. Ele morreu na estrada. Um infarto, sozinho no carro. Ninguém viu. Ninguém ouviu. Descobriram porque o carro ficou parado 3 horas numa rodovia vazia, sem despedida, sem aviso, sem volta. Quando recebi a notícia, o chão não caiu. O chão levantou e me jogou para baixo. Tem diferença. Quando o chão cai, a gente cai junto. Quando o chão levanta, a gente fica pendurado no vazio. E junto com Cláudio, foi embora o chão que eu pisava. A terra onde a gente morava não era nossa. Era arrendada. E dívida não sente luto. Dívida não espera você respirar. Dívida não se importa que você acabou de perder tudo. Em poucas semanas, fui despejada. Sem casa, sem dinheiro, sem ninguém. Minha última esperança foi minha irmã. Ela morava em Teresina, trabalha num consultório, tem marido que trabalha em banco. Tem 2 filhas que estudam em colégio particular. Ela tinha tudo que eu não tinha. Bati na porta dela com uma mala pequena. Aquela mala tinha tudo que restava de mim. Algumas roupas, alguns documentos, a foto de Cláudio na velha moldura. Fiquei alguns dias bons. Ela me deu roupa limpa, comida na mesa, cama macia. Minha irmã é boa. Mas tem gente boa que não sabe como lidar com desgraça. Tem gente boa que pensa que desgraça é contagiosa. Tem gente boa que quer ajudar, mas só consegue ajudar de longe. Depois vieram os olhares, o silêncio quando eu entrava na sala, o incômodo quando a gente comia junto. Seu marido começou a conversar menos comigo. Suas filhas começaram a brincar em outro quarto quando eu estava na casa. Até que um dia, enquanto eu limpava a cozinha, minha irmã entrou. Ela não olhou nos meus olhos quando falou: "Fernanda, você é bem-vinda aqui, mas aqui não é abrigo. Precisa ser lugar de passagem.
Você entende, né? A gente tem que pensar em vida normal. E você precisa reconstruir a sua. Saí com a mala pequena. Não peguei a foto de Cláudio. Deixei lá. Porque medo faz a gente deixar tudo para trás. E foi ali que eu deixei de existir para o mundo. Fiquei 42 noites na rua de Teresina. Eu contava. Porque contar dá a sensação de que a gente ainda está no controle. Que a gente ainda sabe o número de noites que perde. Teve dia que eu dividi pão velho com cachorro nas ruas do bairro Praia do Coco. O cachorro foi mais grato do que qualquer pessoa foi. Teve noite que dormi com um olho aberto, porque na rua você aprende que sono é luxo que mata. Tem morte rápida e tem morte lenta. Na rua, a morte é lenta. A morte é você desaparecendo, dia a dia, noite a noite. Na rua, a gente não é gente. A gente é sombra que incomoda. A gente é o problema que ninguém quer resolver. A gente é aquilo que a gente muda de lado da rua para não ter que ver. Passei uma semana dormindo embaixo de um marquise de uma loja fechada. Uma semana e meia em um parque durante o dia, quando aquilo era menos perigoso. Aprendi a lavar rosto em fonte de praça. Aprendi a fingir que estava comprando algo em loja para usar banheiro. Aprendi a não fazer contato visual. Aprendi a ser invisível. Também aprendi que tem coisa pior do que fome. Tem coisa pior do que frio. Tem medo. Aquele medo que não sai, que fica na sua pele, que faz seu corpo inteiro tremer quando escurece. Numa noite, sentada embaixo de um viaduto, um homem começou a se aproximar. Ele vinha do outro lado da rua. O jeito dele não era de conversa. O jeito dele era de fome diferente. Fome que usa corpo para isso. E naquele momento, bem ali naquela escuridão do viaduto, eu entendi. Se eu ficasse ali, eu não sobreviveria essa noite. Corri. Não lembrei de levar nada, nem minha mala pequena, nem a identificação que estava lá. Só corri. Minhas pernas gritavam. Mas corpo que tem medo corre mesmo que doa. Corpo que tem medo voa. A estrada de terra abriu na minha frente como uma porta. Como se alguém tivesse deixado aberta para mim, como se destino já soubesse exatamente aonde eu precisava ir. Segui andando até minhas pernas não responderem mais. Seguir até o pé sangrar. Seguir até não saber se estava indo para frente ou caindo para trás. Foi quando eu vi aquela mata, verde demais para o seco que me rodeava, verde demais para ser real, como um segredo guardado há muito tempo. Como um lugar que não era para qualquer um, como se a própria floresta tivesse pedido para eu entrar. E por algum motivo que até hoje não entendo, eu senti que podia. No começo não era viver, era resistir. Mas a mata não pergunta quem você foi, ela só aceita quem você é. E quem eu era mulher derrotada, mulher que perdera tudo, mulher que não tinha nome para a polícia, para a sociedade, para ninguém. Na mata eu era só Fernanda. Montar abrigo com galhos foi instinto. Peguei galhos secos, galhos caídos que a floresta oferecia. Amarrei com trepadeira, cobri com folhas. Aquilo não era bonito, não era confortável, mas era lugar. Quando você não tem lugar no mundo, qualquer lugar vira casa. Aprendi a comer o que a terra dava. Fruta que passo a conhecer pelo gosto. Raiz que a gente cava com as mãos. Peixe que a gente pega com paciência num riacho que passava perto. A floresta, para quem aceita, ensina tudo. A floresta é mãe para quem perdeu mãe. Plantei com o que sobrou da minha bolsa. Sementes que guardei não sei de onde. Sementes que um dia achei jogada numa rua de Teresina. Joguei sementes na terra. Molhei com água da chuva que coletava em lata velha. E esperei. Porque esperança é coisa que a gente plantava quando não tem nada mais. Pela primeira vez em 42 noites e mais algumas semanas, ninguém me olhava com desprezo. Aqui não existia velha sozinha. Aqui não existia mulher inútil. Aqui não existia julgamento. Aqui só existia sobrevivência. Pura, clara, honesta. Ali chorei
Muito. Chorei durante todo aquele primeiro mês. Chorei os 42 dias que não chorei porque não podia. Chorei Cláudio de novo. Chorei minha casa. Chorei a irmã. Chorei meu corpo que estava queimado de sol. Chorei minha vida que não era vida. Era só respiração. Briguei com Deus durante 3 semanas inteiras. Perguntei aonde ele estava quando Cláudio caiu na estrada. Perguntei aonde ele estava quando meu mundo desabou. Perguntei aonde ele estava quando minha irmã fechou a porta. Perguntei aonde ele estava quando aquele homem vinha me buscar na rua. Deus não respondeu, pelo menos não em palavras. Porque Deus, quando você está muito quebrada, não fala. Ele só mostra. Na manhã, depois da pior noite que passei naquela mata, quando eu pensei em desistir completamente, quando pensei em deitar no rio para nunca mais acordar, eu vi 3 brotos verdes rasgando a terra seca aonde eu tinha plantado aquelas sementes. E ali, sentada no chão de terra vermelha, com o sol queimando meu rosto, eu entendi. Deus ainda estava comigo, mesmo em silêncio. Mesmo longe, estava. Os dias passaram. 7 meses se foram. Depois 8. A solidão ainda doía, mas era diferente. Era solidão limpa, sem humilhação, sem olhar de cidade, sem julgamento, sem medo que ia morrer na rua. Aquela solidão era escolha. E quando solidão é escolha, a gente consegue respirar dentro dela. Plantei mais sementes. Minhas frutas cresceram, minhas raízes viraram comida, eu estava conseguindo ficar de pé, estava conseguindo acordar sem querer morrer. A mata virou rotina, a mata virou lar, a mata virou respiro. Mas respiro é luxo que a gente nem sabe que perdeu. Até o momento em que encontra de novo, e quando encontra, o universo tira isso de novo, só para a gente aprender que a gente não merecia ter encontrado. Ou pelo menos foi o que achei naquele dia. A chuva começou à tarde, chuva pesada, daquele tipo que você sente vindo de longe, daquele tipo que muda o ar todo, que deixa a temperatura diferente, que faz bicho fugir e gente ficar quieta, esperando. Meu abrigo ficou molhado nos cantos, a água escorria pelo chão de terra batida. Eu tentava recolher o que podia apodrecer. Tentava proteger as frutas, tentava salvar coisa que a chuva vinha para destruir. Foi quando ouvi. Não era chuva. Chuva tem som de bênção. Não era vento nas folhas. Vento tem som de despedida. Era um som que conhecia bem. Era desespero. Era choro de quem perdeu o chão. Saí na chuva. Meu corpo inteiro encharcou em segundos. A chuva do Maranhão não molha. Agride. Bate na pele como castigo, bate como Deus batendo porta. O barro ficava pegajoso. Queimava meus pés descalços. Seguir som de criança em perigo era instinto. Corpo que passou na rua reconhece grito de gente em pior situação ainda. Segui como quem segue estrada conhecida. Seguir como quem segue destino. E vi. Embaixo de uma árvore que não protegia nada, porque nenhuma árvore protege nada quando chuva quer entrar, estava uma menina, sozinha, tremendo, perdida no meio de mata que ela não conhecia. Seus olhos tinham aquele vazio de estar perdida não só de direção, de tudo. Aquele era o olhar de gente que perdeu o chão. Eu conhecia bem, tinha olho para isso. Seu nome era Isadora. 8 anos, filha de fazendeiro, perdida desde o amanhecer. Me aproximei devagar, falei baixo, como fala para animal assustado, como fala para coisa quebrada por demais para acreditar em conserto. Você ouve? Tá tudo bem, eu não vou te machucar. Meu nome é Fernanda. Qual é o seu? Ela teve medo. Claro que teve. Mulher estranha, cabelo despenteado, roupa encharcada, pele queimada de sol. Eu era a sombra da mata. Não era pessoa. Não era ninguém que criança de bem deveria aproximar. Mas ela tinha frio demais para correr. Tinha medo demais para estar só. E isso era mais forte que qualquer coisa. Levei pro abrigo.
Enxuguei seu corpo inteiro com pano que tinha. Aqueci água no fogareiro. Limpei o joelho dela que sangrava de tanto cair. Fiz chá com folha que aprendi que esquenta por dentro. Fiz o que ninguém fez por mim quando eu precisei. Fiz o que minha irmã não fez. Naquela noite dormimos lado a lado, seu corpo pequeno encostado no meu, seu choro finalmente parando, seu coração finalmente acalmando. E eu, pela primeira vez em meses, não estava mais sozinha. Respirava, existia, para alguém além de mim. Mas enquanto ela dormia, enquanto seu corpo pequenininho respirava devagar, enquanto a chuva finalmente parava lá fora, eu ouvia o silêncio e meu coração acelerava. Porque ali na escuridão do abrigo, eu entendia uma coisa que não queria entender. Esse encontro não era acaso. Ele ia mudar tudo, para sempre. A chuva não parou. 2 dias, 3 dias, 4. A mata inteira virou água, o abrigo virava riacho, a floresta que era seca virou pântano. Isadora acordava com febre, seu corpo quente demais para um corpo pequeno. Eu passava água fria na testa dela. Rezava para santo que não acreditava. Porque medo, a gente reza mesmo descrente, porque medo faz a gente acreditar em tudo o que não acreditava. Ela falava coisas que não fazia sentido, delirava de febre, chamava a mãe, chamava pai, chamava nome de criança que eu não conhecia. No 3º dia de chuva, quando eu quase estava achando que ia perder ela, que ia virar outra morte no meu currículo de desgraças, eu ouvi vozes, homens gritando, chamando Isadora, vem pra cá. Vozes que ecoavam pela mata. Isadora acordou assustada. Seus olhos mudaram de febre para pânico. Puro pânico. Meu pai não pode me encontrar aqui. Ele não pode saber que eu saio de casa. Entendi. Nem toda fuga é de perigo externo. Tem fuga de dentro. Tem menina de 8 anos que corre de própria casa. Tem menina que tá perdida, mas também tá se escondendo. Disseis para ela ficar quieta. Digo para não fazer barulho. Deixo ela deitada no canto mais escuro do abrigo. Tranço meu rosto para não deixar nada transparecer. E saio. Tiro água da roupa. Tiro o medo do rosto. Viro pedra. Aprendi a fazer isso na rua. Aprendi a não deixar ninguém ver dentro. O homem que me encontrou era grande. Camiseta molhada. Rosto tenso de quem não dorme procurando. Rosto de pai que perdeu filha. Atrás dele 2 vaqueiros de fazenda. Espingarda na mão. Como se mata fosse lugar perigoso que precisa de arma. Você viu uma menina? 8 anos. Cabelo escuro. Perdida desde ontem. Saiu de casa para brincar e sumiu. Olhei para ele de forma que ele não pudesse ler nada em meu rosto. Não vi ninguém. Ele me olhou. Realmente me olhou. Como quem tenta ler alma em rosto de estranha. Meu coração disparou, porque se ele entrasse, se ele visse ela... Você mora aqui? Sozinha? Respondi baixo, sem emoção. Tudo o que aprendi em 42 noites de rua e meses de floresta. Moro, aqui é seguro, ninguém vem, ninguém incomoda. Ele percebeu algo. Não em mim, em Isadora. Um movimento dela lá dentro. Pequeno, mínimo. Uma tosse, um movimento de corpo que não aguenta ficar quieto. Mas ele era pai. Pai sente filha em qualquer lugar. Pai reconhece respiração de filha. Sem avisar, ele entrou. E ali, no chão do meu abrigo, encolhida, febrenta, ofegante, estava Isadora, olhando para o pai, como quem olha para precipício. Ele gritou. Não! Ele gritou que eu era ladroa de criança. Que eu era vagabunda, que eu era crime vivo, que ele ia chamar polícia, que mulher sozinha em mata é coisa que polícia precisa saber, que mulher velha com criança é história que polícia tira gente da cadeia. Isadora começou a chorar, gritando que eu salvei ela, que dormiu lá porque estava perdida, que eu fui boa, que eu dei comida, que eu curei joelho dela. Mas pai estava furioso, transtornado. E quando está assim,
Criança não consegue explicar verdade que pai não quer ouvir. Saí do abrigo, deixei ele com a filha, fiquei na chuva, porque sabia que aquilo que eu fiz por bondade agora ia virar acusação. Porque mulher viúva que vive sozinha em mata não é ninguém que gente acredita. 4 dias depois vieram 3 polícias, delegado de cidade próxima, carro com sirene que ecoava pela mata. Aquela sirene me levou de volta para Teresina. Levou meu corpo para a cadeia. Meu espírito já estava morto. Vieram com perguntas que já tinham resposta pronta. Por quanto tempo você estava escondida naquela mata? Por que uma menina dormiu na sua casa? Qual era a sua intenção? Você fez o que com ela? A palavra ficou no ar. Fez. Como se bondade fosse crime. Como se salvar vida fosse predador. Como se meu corpo quebrado, meu coração despedaçado, minha solidão infinita tivesse espaço para crime. Passei uma noite presa, numa cela de delegacia que eu já tinha estado. Porque depois que você toca fundo, cela, rua, mata, tudo é a mesma coisa. É só o medo em cores diferentes, sentada naquele chão frio, olhando para a mulher que estava comigo na cela, prostituta detida por roubo. Ela olhou para mim e disse: "Você está aqui por quê, mãe?" Respondi: "Porque ajudei criança." Ela riu. Riu daquele riso que mata. Riu do jeito que riem as pessoas que conhecem mundo demais. "Ah, mãe, nesse mundo, ajudar é crime. Crime é ajudar." Isadora disse a verdade. Sua mãe acreditou. Depois o pai acreditou. Depois a polícia acreditou. Mas crença não é rápida. Crença dói no caminho. Crença tira um pedaço de sua alma e não devolve. Quando me soltaram, era segunda de manhã. Céu descoberto. Calor voltando. Tudo continuava igual. Mas tudo tinha mudado. Meu abrigo não estava mais esperando. Minha mata não estava mais aberta. Porque uma vez que polícia vira sua casa, uma vez que gente do lado de fora vê seu refúgio, aquilo deixa de ser refúgio. Vira cena de crime. Vira lugar que polícia vira e revira. Voltei para a mata. Meu abrigo estava intacto. Mas qualquer coisa que tinha ali era fantasma agora. Era a lembrança de quando eu estava viva. Mas não era casa. Era cena de crime. Crime que nunca aconteceu. Sentei no chão. Encolhi o corpo. Finalmente chorei. Não de alívio, de cansaço, de estar sozinha de novo, de saber que bondade é privilégio de quem não tem nada a perder. E eu tinha. Tinha a Isadora. Tinha essa mata. Tinha essa pequena razão de respirar. E agora tudo estava marcado, tudo estava sujo, tudo estava morto. Passei 3 semanas comendo pouca coisa, beber água, olhar para o nada. A mata estava diferente. Ou era eu que estava diferente. Provavelmente era eu. Porque quando a polícia tira você de abrigo, quando a polícia suspeita de sua bondade, quando o mundo te acusa de salvar vida, a gente fica pequena demais para ocupar próprio corpo. 3 dias depois, ouvir vozes de novo. Dessa vez diferente. Isadora chamando meu nome. Com a mãe, 2 pessoas, que não tinham razão para voltar. Ela trouxe comida, pão fresco que aquecia na mão, queijo, frutas. Levava dinheiro também. Disse que era para eu usar para o que precisasse. Porque ela sabia que eu tinha virado criminal. Que mundo não me acreditava. Que mundo estava certo em suspeitar. Abraçou Isadora de forma que eu sentisse. Que eu soubesse, que fui importante, que meu abraço tinha sido diferente, que meu corpo que estava quebrado tinha consertado o corpo pequeno de menina. Meu marido quer pedir desculpa, mas ele não consegue vir. Tem medo de mulher corajosa. Homem com medo de mulher é sempre assim. A mãe de Isadora respirou fundo. Ele quer que você saiba, que sabe quem você é, que você salvou a vida da nossa filha, não só porque estava perdida, mas porque ela estava tentando desistir. Meu corpo travou. Isadora não queria voltar para casa. Ela estava com medo de pai. Ele é duro demais. Ele criou menina com mão pesada e voz gritada.
E naquela noite, quando ela estava perdida, ela não estava procurando caminho de volta. Ela estava procurando coragem para voltar, ou para não voltar. Isadora, aquele dia, cresceu nas minhas costas. Cresceu e sorriu. Cresceu e conseguiu dizer: Fernanda pode morar com a gente, se quiser. Meu coração, aquilo que restava dele, parou. Porque tem muito tempo sozinha. Machuca a gente de forma que a gente não sabe que está quebrada. Até alguém oferecer colo. Até alguém dizer que quer gente perto. Até alguém oferecer casa. Mas resposta não saiu, porque tinha coisa que eu precisava entender, precisava fazer, sozinha. Depois que elas foram embora, depois que ouvir passo delas some na mata, eu peguei na mão para cortar, peguei em vidro que achei lá, peguei em corda. Mas sabe qual é o problema de tentar desistir depois de 42 dias na rua? O problema é que corpo aprendeu que resistir é instinto, que sobreviver é mais forte que querer morrer. Larguei o vidro, deitei no chão e deixei a mata me abraçar, como abraçada quem você acabou de salvar. Aqui no Maranhão tem uma lição que a gente aprende ou morre. Tem lição que a gente não estuda em livro. Tem lição que a gente aprende com o corpo, com os anos que perdi, crendo que tudo acabava com Cláudio. Com os dias que passei acreditando que era melhor morrer. 10 meses depois de encontrar Isadora, peguei na mão de Isadora e saí da mata. Não porque queria, porque ela pediu. Porque criança pequena pede coisa que a gente não consegue recusar. Entrei numa cidade diferente, que não me conhecia, que não tinha preconceito de quem eu tinha sido. Consigo algum trabalho de costura, nada glamuroso. Nada que vale pena contar, mas é trabalho, é caminho, é resposta que eu estava procurando sozinha. Aluguel de um cômodo numa casa de gente velha que aluga quartos. Cama com colchão que entende do meu peso. Parede que protege de chuva. Porta que fecha. Isadora vinha me visitar aos finais de semana. Sua mãe vinha também. Seu pai veio uma vez. Entrou em meu quarto pequeno. Olhou ao redor. Viu tudo que eu tinha deixado para trás, toda a miséria, toda a solidão, todo o tamanho da perda. Ele chorou. Pai grande, mão forte, voz que bate em paredes. Ele chorou em meu quarto pequeno, porque tinha descoberto que criança foge de pai quando o pai faz mal, que criança prefere matar a casa, que salvação dela tinha vindo de mulher que perdeu tudo, de mulher que entendeu desespero, porque vivia dentro dele. Desde aquele dia, ele trata eu como se fosse família, traz comida, traz roupa, traz presença. Isadora, agora, tem psicóloga em cidade. Tem tratamento. Tem pai que está aprendendo a não bater. Tem mãe que está aprendendo a proteger. Tem vida que não está tão perdida. Mas Matacumba, vida que não se encerra lá. Continua aqui. Continua em cada dia que a gente acorda. Alguns meses depois de me mudar, conheci uma mulher na costura, viúva como eu, mas viúva de um jeito diferente. Ela tinha filhos, tinha netos, tinha casa cheia, mas tinha aquele vazio, aquele espaço, aquele lugar onde pessoa que se ama deveria estar. Ela se chamava Marina. 67 anos. Marido tinha morrido de câncer. Ela estava perto dele todo dia, segurando mão dele, vendo morte chegar devagar. O que é pior do que infarto. Porque quando morte chega rápido, a gente não tem tempo de despedir, mas quando morte vem lenta, a gente fica ali, esperando, ajudando, morrendo junto. Marina morava sozinha. Porque tem viuvez que não termina em pessoa, termina em lugar vazio na mesa, termina em nome que ninguém chama mais, termina em roupa que a gente não consegue lavar. Um dia Marina chegou machucada, tinha caído, tinha bravos espalhados no braço, tinha medo de voltar para casa, tinha medo de escuro, tinha medo de silêncio, tinha medo de acordar no meio da noite e lembrar que não estava ninguém ali. Aquele dia, fiz o que Isadora fez comigo. Abri porta, ofereci colo, fiz chá, fiz cama,
Oferecia aquele silêncio que é proteção, que é presença, que é tudo que a gente consegue oferecer quando o mundo tira tudo. Marina dormiu na minha cama 3 semanas. Depois, ela começou a vir para a costura mais cedo só para conversar comigo. Depois, ela começou a trazer lanche. Depois, ela começou a sorrir de novo. Depois, ela começou a viver de novo. Não porque eu salvei nada, mas porque ela percebeu que não estava sozinha, que alguém conhecia aquele vazio, que alguém tinha estado onde ela estava, que alguém voltou. Meu quarto pequeno virou lugar onde gente vinha quando não tinha mais para ir. Virou refúgio. Como minha mata foi. Virou espaço para gente quebrada se remontar. E foi ali, quando era terceira-feira de tarde, quando eu estava costurando vestido para a festa que eu nunca ia ir, que finalmente entendi. Meu nome é Fernanda. Tenho 45 anos agora. Tenho viúva escondida dentro de mim. Tenho mulher que dormiu na rua. Tenho mulher que quase desistiu. Tenho mulher que foi acusada de coisa que não fez. Mas tenho também menina de 8 anos que aprendeu que solidão não é para sempre. Tenho mulher de 67 anos que aprendeu que porta se abre. Tenho essa mata que ainda respira em minha memória. Tenho essa mata que me salvou quando tudo caiu. Tenho trabalho que paga contas. Tenho quarto que é meu. Tenho porta que fecho. Tenho também abraços de criança, abraços de mulher que está aprendendo a não ter medo, abraços de pai que aprendeu que tem que cuidar. Tenho propósito. Esse é meu novo chão. Não é grande, não é seguro, não é o que sonhei quando Cláudio estava vivo, mas é meu. E mais importante que isso, é espaço onde outras pessoas podem pisar, onde outras pessoas podem aprender que existe luta, mas existe também respiro, existe esperança, existe gente que para quando outra pessoa grita, porque a vida não é sobre ser herói, não é sobre ser salva, é sobre reconhecer que a gente é igual, é tudo cinza, que ainda respira, e enquanto respirar, a gente segue para quem precisa. Sempre, porque ninguém deveria estar sozinho como eu estive. Ninguém deveria desistir como quase desisti. Ninguém deveria morrer na rua como quase morri. Meu coração aprendeu que sofrer junto é mais suportável que sofrer sozinho. E agora, quando eu fecho os olhos, não vejo mais Cláudio caindo na estrada. Não vejo mais minha irmã fechando porta. Não vejo mais esses 42 dias na rua. Vejo Isadora sorrindo. Vejo Marina chegando para buscar meu abraço. Vejo essa mata verde que me abraçou quando ninguém me queria. Vejo esse quarto pequeno que virou lar. Vejo o destino cumprindo seu trabalho. Vejo providência. Vejo razão. Vejo esperança. Porque quando você toca fundo demais, quando você morre de verdade, quando você chega ao ponto de desistir, a vida manda alguém bater na sua porta. A vida manda criança perdida. A vida manda segunda chance. A vida manda motivo de acordar. E isso é tudo o que importa. Tem um chão que a gente volta, sempre volta. Pode demorar 5 anos, pode demorar 10. Pode ser que a gente mude de estado, de país, de continente, mas tem um chão que chama, que sussurra, que não deixa a gente esquecer que lá é onde nascemos de verdade. Para mim, esse chão é vermelho. Estou de volta à mata. Não sozinha dessa vez. Tem Isadora ao meu lado. Ela tem 13 anos agora. Não é mais criança. Não é ainda mulher. Tá no meio daquele espaço onde gente fica pequenininha de novo, com medo de tudo que é grande. A mata mudou. Ou talvez seja eu que mudei demais para enxergar igual. As árvores estão maiores. O rio que era riacho virou rio de verdade. A estrada de terra agora tem nome, tem placa de entrada. Tem gente que entra, estuda, protege. Isadora reconhece o lugar de forma diferente de mim. Para ela, essa mata é memória. Para mim, essa mata é sangue. Seguro sua mão enquanto caminhamos. Sua mão está quase tão grande quanto a minha. Em poucos anos ela vai ser mais grande, mais forte. Vai saber coisas que eu não sei. Vai viver vida que eu não vivi. Vai ser gente que salva gente.
porque tudo que você aprende no desespero, a gente carrega para o resto da vida. Desespero é professor, desespero é tinta que não sai. Fernanda, você lembra daqui? Claro que lembro. Como é que a gente esquece de lugar que salvou a vida? Como é que a gente esquece de mata que abraçou a gente quando ninguém abraçava? Mas respondo, lembro, filha, lembro cada árvore, cada riacho, cada noite que dormi aqui com você. Isadora senta no tronco caído. Aquele mesmo tronco onde sentei muitas vezes, onde chorei, onde rezei, onde tentei achar razão de estar viva. Papai está diferente agora. Você viu? Ele está diferente. É verdade. Paulo, nome do pai de Isadora, virou pessoa diferente. Não porque mangia, porque escolha. Porque percebeu que mão pesada mata filho antes de tempo. Porque entendeu que grito em casa vira grito dentro do peito para sempre. Ele vem me visitar toda semana na minha casa. Porque agora eu tenho casa, de verdade, com porta. Com telhado que não vaza, com porta que fecha e protege. Aquela casa que Isadora ofereceu em primeiro lugar, eu aceitei. Mas como agregada no começo, só depois, quando conseguir trabalho melhor, que eu pedi para alugar um cômodo. Porque tem coisas que a gente só consegue aceitar de forma lenta, porque tem dignidade que sobrevive mesmo em pessoa que quase morreu. Agora a casa é minha mesmo. Consegui comprar a metade dela com a ajuda de Paulo, com trabalho de costura. Com vida que construí com minhas mãos quando achei que não tinha mais mãos. Papai quer pedir desculpa pelo que fez com você, pelo que fez comigo. Ele quer falar isso pessoalmente, mas fica com medo. Medo de mulher, mãe. Ri. Riso que sai fundo. Riso que conhece 20 anos de dor. Seu pai não precisa pedir desculpa para mim, Isadora. Seu pai precisa pedir desculpa para si mesmo. Porque perdeu tempo. Perdeu filha que estava do lado dele e achava que estava longe. Perdeu chance de ser quem ele poderia ser. Isadora olha para a mata. Aquela mata que salvou ela. Aquela mata que salvou eu. Aquela mata que conhece nossa história melhor do que a gente mesmo. Se você não tivesse encontrado eu aquele dia, se você tivesse deixado eu morrendo em chuva, interrompo porque sé que tem frases que não precisa terminar, que machuca terminar, mas encontrei. E agora você está aqui, e agora seu pai é melhor, e agora sua mãe respira sem medo. Isso é suficiente, filha. Isso é tudo. 5 anos. 5 anos é tempo suficiente para a gente se reconstruir ou para a gente desabar para sempre. Tem gente que usa 5 anos para aprender a caminhar de novo. Tem gente que usa para aprender a desistir. A diferença é que a gente não sabe qual caminho está tomando enquanto está no meio. Depois que saí da delegacia, depois que Isadora me ofereceu casa, depois que Marina chegou no meu pequeno quarto com medo de viver, comecei a entender. Entendi que história não é pessoal quando a gente está sozinha com ela. Quando a gente conta para alguém, história vira instrumento, vira ferramenta, vira coisa que cura. Marina começou a vir para minha casa todo dia. Depois começou a dormir lá. Depois começou a morar lá. Agora Marina é parte da minha vida de forma que não consegui explicar mesmo que tentasse. Tem gente que a gente encontra no caminho que muda a geografia do peito. Marina aprendeu que sobreviver sozinha é coisa que mata mais que qualquer doença. Aprendeu que silêncio é veneno quando é sozinho. Marina virou outra mulher. Mulher que ri, mulher que canta enquanto bate roupa, mulher que recebeu sobreneto e que antes tinha medo de abraçar porque medo era contagioso. A gente virou... não sei qual é a palavra certa. Não é amiga, é coisa maior, é companhia, é testemunha. É gente que sabe que a outra já quis morrer e mesmo assim continua escolhendo viver. E depois de Marina, veio gente, veio mulher, veio menino, veio histórias. Uma mulher chegou na minha porta um dia com os 3 filhos. Marido tinha saído para trabalhar e nunca voltou. Sumiu. Porque tem homem que acha que filho é responsabilidade só de mãe. Que mãe que cuida, que mãe que corre, que mãe que morre em pé trabalhando.
Ela dormiu no sofá uma semana, depois 2. Depois ela começou a trabalhar comigo. Depois ela conseguiu seu próprio lugar. Mas antes de sair, ela olhou nos meus olhos e disse: "Você me salvou, não sabe? Você me salvou de pular da ponte." Aquela frase virou moradora permanente do meu coração, porque tem gente que a gente salva sem saber que estava salvando. Tem gente que vem com corpo que respira, mas espírito que já está cansado de lutar. Tem gente que bate na porta da gente porque já tentou tudo e porta é a última coisa que falta tentar. Depois virou menino de 10 anos que estava na rua. Mãe tinha bravos no rosto, pai tinha desaparecido, menino estava comendo lixo para não passar fome. Ninguém vira para trás quando vê criança igual aquela, ou quase ninguém. Porque mundo tá cheio de gente que vira para frente como se nunca tivesse visto nada. Mas tem gente que não consegue virar. Tem gente que para. Tem gente que abre porta. Tem gente que sou eu. Agora aquele menino tá na escola. Tá dormindo em cama. Tá comendo comida que tem nome. Tá aprendendo que mundo tá cheio de coisa além de dor. Minha casa deixou de ser casa. Virou abrigo. Não é abrigo grande, não é lugar com recurso, é lugar com coração. É lugar onde a gente cozinha junto, onde a gente chora junto, onde a gente senta na varanda e vê o sol descer sabendo que amanhã ele volta a subir. Paulo, pai de Isadora, começou a ajudar. Começou pequeno, trazendo comida, trazendo dinheiro. Depois começou a vir e conversar com o menino. Porque homem que aprende que errou, às vezes consegue ensinar coisa certa para gente mais novo. Ele traz seus erros, traz suas mãos que foram pesadas, traz seu coração que aprendeu a bater diferente. E aquele menino vê um homem tentando ser melhor, vê um homem que não desistiu de si mesmo, vê possibilidade de que homem não é só brutalidade. Mãe de Isadora entrou para um grupo de mulheres que estudam, que aprendem sobre direito, sobre corpo, sobre voz, sobre como é que a gente tira a voz de mulher e depois pede para ela falar. Ela virou advogada voluntária. Ajuda a mulher que está na mesma situação que ela estava, mulher que está apanhando, mulher que está desaparecendo, mulher que está virando sombra dentro de própria casa. E tudo começou porque criança dela entrou em mata, porque criança dela ficou perdida, porque encontrei essa criança, porque parei para ajudar. Tem efeito borboleta que a gente cria sem saber. A minha volta à mata foi porque recebi convite. Convite de ambientalista que está documentando história de mata. Que está descobrindo como mata, que foi cuidada por gente que tinha tudo a perder, é mata que cresce diferente. É mata que respira diferente. É mata que conhece o significado de sobrevivência porque conheceu gente que sobreviveu ali. O documentarista quis minha história. Quis saber por que eu entrei na mata. Quis saber por que não morri. Quis saber por que voltei diferente. Levei Isadora porque Isadora é metade da história. Porque sem Isadora eu teria entrado naquela mata e nunca teria saído. Porque criança perdida salvou mulher perdida. Porque a gente se salvou reciprocamente, caminhando por aquele lugar. Aquele lugar que conheci quebrada, aquele lugar que conheci com fome. Eu chorei. Chorei porque mata tá diferente. Porque mata lembra de mim. Porque mata me saudou, porque pé que caminha naquela terra vermelha volta a sangrar no coração, mesmo que não sangre no corpo. Isadora segura minha mão. Você ficou bem aqui, Fernanda? Respondo verdade. Não fiquei bem aqui. Fiquei viva aqui. Bem é coisa de gente que tem escolha. Eu estava aqui porque não tinha escolha, mas mata me aceitou mesmo assim. Mata me abraçou mesmo sabendo que eu era corpo quebrado. Tem árvore que a gente abraça, a mesma árvore que cobria meu abrigo, que ouvia meus choros, que conheceu Isadora melhor do que sua própria avó conhecia. Abro os olhos e vejo que tem gente nova aqui. Tem gente que mexe com mata com respeito, que planta sabendo que não vai colher, que cuida como quem cuida de corpo próprio. Um dos ambientalistas vem conversar comigo. Você é lenda aqui. Você sabe?
Gente fala sobre mulher que salvou menina na mata. Fala que era como se mata tivesse pedido para você aparecer. Como se destino tivesse endereço e fosse aqui. Sorrio, porque destino é coisa que a gente cria caminhando, que a gente esculpe com escolha, que a gente descobre quando para de correr e começa a prestar atenção. Eu não salvei ninguém. Mata é que salvou. Isadora é que salvou. E eu só parei quando deveria ter continuado correndo. Volta à cidade é volta ao trabalho. Volta ao trabalho é volta à vida que construí com mãos próprias. Minha casa virou referência. Tem mulher que liga de cidades vizinhas perguntando se consegue vir. Tem mãe que traz filho porque criança está sofrendo. Tem homem, poucos, mas tem, que vem porque está tentando mudar e precisa de quem acredite que ele consegue. Abro a porta porque não consigo não abrir. Porque toda vez que vejo o corpo desesperado, vejo meu corpo naquela mata, vejo meu corpo na rua, vejo meu corpo querendo desistir. Marina está cozinhando quando chego, cheiro de arroz com feijão, cheiro de casa que cuida. Ela envelheceu esses 5 anos, mas envelheceu vivendo. Envelheceu dentro de casa, que é dela também. Envelheceu tendo propósito. E envelhecer assim é coisa que faz a gente bonita, que faz a gente brilhar de forma que ninguém explica. Chegou gente nova? Ela pergunta porque conhece meu silêncio de quando chego com história nova dentro do peito. Chegou. Mulher com 2 filhos. Saiu de casa porque marido vinha bebido demais. Marina mexe o arroz de forma lenta, de forma que toda a panela ouça. A gente está ficando grande, hein, Fernanda? Eu sento na cozinha, onde tem cheiro de comida feita com amor, onde tem pessoa que espera eu chegar, onde tem vida que eu plantei e que está crescendo. A gente está ficando necessário, que é coisa diferente. Tem diferença entre ser grande e ser necessário. Tem diferença entre ocupar espaço e ocupar lugar no coração de gente. Minha casa é pequena demais para ser grande, mas é necessária demais para deixar de existir. Isadora entrou na escola para estudar psicologia, porque de tudo que ela aprendeu naquela mata, ela aprendeu principalmente isso: que coração quebrado consegue se reconstruir quando alguém acredita que pode. Ela vem me visitar durante semanas de prova. Vem com livros grandes, vem com expressão de gente que descobriu o caminho, que descobriu o propósito, que descobriu que salvar pode ser profissão, que salvar pode ser estudo, que salvar pode ser vida. Um dia ela me pergunta: "Você acha que eu consigo?" Respondo: "Acho que você já conseguiu, querida. Você está aqui porque conseguiu. Você está viva porque conseguiu. Tudo mais é só detalhe." Paulo chora quando fala sobre filha estudando para ajudar gente. Paulo chora porque entendeu que mão que bate não cria filho, cria trauma, cria medo, cria gente que foge para mata porque mata é mais segura. Mas mão que toca macio, mão que abraça, mão que oferece coisa ao invés de tomar. Essa mão cria gente que quer cuidar de gente. Tem noite que eu não durmo, noite que eu fico pensando em gente que não conseguiu entrar, em gente que bateu na porta errada, em gente que encontrou pessoa que não parou, em gente que morreu porque mundo decidiu que ela não merecia. Tem gente que a gente não consegue salvar não porque falta vontade. Falta porque mundo é grande demais, porque desgraça é maior do que bondade, porque tem mais gente morrendo que gente nascendo. Nessas noites me levanto, faço chá, sento na varanda, olho a cidade que ainda está dormindo, olho janelas que ainda estão apagadas, olho pessoas que ainda estão com o olho fechado, sonhando que mundo é diferente. Marina aparece, sem falar nada. Só senta, porque tem companhia que não precisa de palavras, que só precisa de presença, que só precisa de corpo ao lado do outro corpo, de respiração ao lado da outra respiração. Você está pensando naquela mulher de Teresina? Ela pergunta porque conhece meus silêncios. Estou. Aquela mulher chegou na porta há 3 meses. 3 filhos. Marido que desapareceu.
Dívida que não desaparecia. Ela ficou uma semana aqui. Uma semana que a gente cozinhava junto, que a gente ria de coisas sem graça, que a gente respirava junto. Depois ela desapareceu, deixou carta, dizia que tinha que voltar para tentar de novo, que tinha que se submeter de novo porque tinha filhos para alimentar, que ciclo de abuso é ciclo porque a gente volta para o ciclo. Aquela mulher está em mim todos os dias, desde que saiu daqui. Ela fez escolha. Marina diz de forma que soa como verdade, mas não soa como perdão. Ela fez única escolha que tinha, que é sempre a escolha de sobreviver. E a gente não pode julgar gente que escolhe sofrer para que filho não sofra mais, porque pai, mãe, aquilo que a gente é para criança, muda tudo. Marina bebe chá em silêncio. Tem noite que a gente só pode ser testemunha, só pode ser presente, só pode estar ali quando alguém está caindo, porque nem sempre a gente consegue segurar pessoa que cai, mas a gente consegue estar lá, consegue olhar nos olhos, consegue dizer que alguém viu, que alguém sabe, que alguém se importa. Isso é tudo que temos. Isso é tudo que existe. Tem dia que acordo e lembro que tenho 50 anos agora. 50 anos é número que machuca quando a gente esperava morrer aos 45. 50 anos é vida que sobra quando a gente achava que tinha terminado. 50 anos é período que a gente ocupa espaço que antes achava que não merecia. Meu corpo mudou, cabelo ficou branco, pele ficou fina, mãos ficaram fracas, mas mão que tá fraca consegue abrir porta, consegue oferecer colo, consegue acariciar rosto de gente que tá desesperada. Tem cliente que vem pra costura e pede pra costurar vestido. E enquanto costura, quer falar de vida, quer falar de marido, quer falar de morte, quer falar de coisa que está destruindo ela por dentro. Eu ouço enquanto costura, porque costura e escuta é trabalho de mão e coração ao mesmo tempo, porque tem gente que precisa falar enquanto está em movimento, que só consegue contar verdade se está com agulha na mão. Depois ela leva vestido bonito, e leva também coisa que deixou comigo, deixa peso que estava carregando, deixa dor que estava sufocando, deixa medo que estava crescendo. Minha máquina de costura virou confessionário. Recebi carta de mulher que morou aqui há 2 anos, mulher que estava querendo morrer, que estava cansada de trabalhar, cansada de bater na porta de gente que não abria, cansada de ser invisível. Ela escreveu: Fernanda, hoje fiz 3 anos que saí da sua casa, 3 anos que acordei e não queria morrer. Arrumei emprego melhor. Consegui casa pequena para mim e minhas filhas. Elas estão na escola. Elas nunca vão saber quantos dias eu queria desistir, mas vão saber que teve mulher que parou quando eu gritei. Vão saber que existe lugar no mundo onde porta abre quando a gente está desesperada. Vou trazer elas lá logo para conhecer você, para você conhecer elas, para elas saber que salvação existe e que tem rosto de mulher de 50 anos com cabelo branco que cozinha muito bem. Guardei aquela carta, junto com outras que recebi, junto com fotos de gente que passou por aqui, junto com histórias que viraram documento, junto com evidência de que parar para ajudar muda destino. Porque tem gente que acha que uma pessoa não consegue fazer diferença, que uma vida é muito pequena para mudar mundo, que bondade é coisa ingênua, mas bondade não é ingênua. Bondade é revolucionária. Bondade é coisa que destrói sistema que se alimenta de desespero, que lucra em dor, que cresce quando a gente desiste. Uma pessoa que para quando outra pessoa grita, já está mudando tudo. Paulo, pai de Isadora, morreu rápido. Coração, assim como Cláudio morreu. Homem que aprende de tardio que está vivo. Homem que descobre que vida é importante quando está terminando. Ele estava na minha casa quando piorou. Estava conversando com o menino que a gente estava cuidando. Estava rindo de coisa que menino falou. Estava sendo avô que menino nunca teve. Estava sendo pai que menino nunca conheceu.
e simplesmente caiu. Isadora chegou enquanto eu estava tentando salvar o corpo que já estava morto. Chegou enquanto eu estava fazendo tudo errado, porque quando gente que a gente ama cai, a gente não sabe fazer coisa certa. Ela gritou. Grito que ecoou pela casa. Grito que fez todo mundo quieto, porque tem grito que mata mundo. Depois ela chorou. Chorou como gente que está vendo pessoa que estava tentando ser melhor simplesmente desistir, que estava vendo chance de perdão desaparecer, que estava vendo que nem sempre a gente consegue dizer, não foi sua culpa, você conseguiu. Fiz o que fiz com Cláudio. Nada. Porque quando pessoa morre na sua frente, quando você vira testemunha de finitude, não tem coisa que faz parecer que está tudo bem. Mãe de Isadora chorou diferente. Chorou porque estava perdendo o marido que estava ficando bom, que estava ficando presente, que estava ficando aquilo que mulher casada merecia desde o começo. Enterramos Paulo na terra vermelha do Maranhão. E quando colocaram terra sobre aquele corpo que estava tentando ser melhor, eu entendi que tem gente que a gente consegue salvar de dentro para fora, que consegue mudar de coração, que consegue reescrever próprio destino, mas a gente não consegue salvar de morte. De morte, a gente só consegue estar lá 2 anos depois. Estou preparando livro que vai contar a história de Fernanda, de mulher que perdeu tudo, de mulher que entrou em mata, de mulher que encontrou criança, de mulher que virou casa, de mulher que abriu porta. Tem jornalista que está me entrevistando, que quer saber tudo. Quer saber sobre Cláudio, quer saber sobre 42 dias na rua, quer saber sobre mata, quer saber sobre pessoas, quer saber como é que a gente segue. Mas tem coisa que é difícil de contar, porque tem coisa que foi feita em silêncio. Porque silêncio é linguagem que a gente fala quando o corpo está muito quebrado para falar em palavras. Porque tem encontro que é sagrado demais para ser contado. Porque tem abraço que perde magia quando a gente traduz em linguagem. Mas eu tento, porque se eu não contar, tem gente que vai achar que isso é só história, que é invenção, que é coisa que não acontece de verdade. E acontece. Acontece todo dia. Acontece em cozinha de gente. Acontece em porta que abre. Acontece em gente que, para quando outra pessoa grita. Isadora virou psicóloga. Trabalha em escola ajudando criança que está sofrendo. Ajudando criança que está com pai que bate. Ajudando criança que está com mãe que chora. Ajudando criança que sente que mundo é lugar onde criança não deveria estar. Ela usa a história de mãe, porque eu virei mãe dela, de forma silenciosa, de forma que não tem documento, mas que tem peso de realidade, para ensinar criança que não está sozinha, que tem gente que entra em mata e descobre que mata está cheia de criança perdida, que tem gente que abre porta, que tem gente que para, que tem gente que ama sem controle. Ela traz criança para conhecer minha casa, traz criança que está com medo, traz criança que está com dor, traz criança que está querendo morrer, porque saber que existe lugar onde porta abre, muda destino de criança. Tem noite que eu fico pensando se valeu a pena. Se valeu a pena parar naquele dia na chuva, se valeu a pena abrir porta, se valeu a pena ficar marcada por tudo que vejo dentro de corpo de gente desesperada. E sempre chego na mesma resposta. Valeu, porque Isadora tá viva, porque Marina tá sorrindo, porque menino que estava na rua tá na escola, porque mulher que ia pular da ponte tá cozinhando pro filho, porque criança que estava sofrendo tá descobrindo que sofrer não é sina, que sofrer é situação, que sofrer termina, que depois de sofrer vem viver. Minha vida não é grande. Não é importante no sentido que mundo diz que é importante, mas é necessária. E necessário é coisa que importa mais que grande, que importante, que visível. Tem dia que volto àquela mata. Não levo ninguém, vou só, com corpo que está mais velho, com cabelo que está mais branco, com mãos que estão mais fraco, mas vou.
Abro porta e aquela mata respira comigo. Aquela mata que me salvou quando ninguém salvaria, que me abraçou quando ninguém abraçaria, que me aceitou quando ninguém aceitaria. Dou volta no lugar onde dormi, onde plantei, onde chorei, onde encontrei criança perdida, onde encontrei criança dentro de mim mesma. E olho para a árvore que cobria meu abrigo e digo: obrigada. Obrigada por me carregar, obrigada por ser abrigo, obrigada por acreditar que eu merecia viver. Porque tem coisa na vida que a gente não consegue agradecer para ninguém, porque tem gente que está morta, porque tem coisa que é apenas realidade sem ninguém para receber agradecimento. Então a gente agradece para a árvore, para a mata, para a terra vermelha, para o universo que não responde, mas que ouve. Meu nome é Fernanda. Tenho 50 anos, tenho viúva que sobreviveu, tenho mulher que viveu na rua, tenho mulher que entrou em mata quando estava a morrer, tenho também casa que não é só minha, propósito que é tudo, mãos que abrem porta, coração que não consegue fechar. Tenho filha que chama Isadora, tenho filha que chama Marina, porque Marina virou mãe também, de forma que não precisa de documentação. Tenho filhos que chama Isadora, Marina e gente que passa. Porque filho não é só quem nasce. Filho é quem a gente segura quando está caindo. Quem a gente acredita quando não consegue acreditar em si mesmo. Quem a gente ama sem esperar retorno. Tem gente que diz: você está ajudando muito. Que nobre. Que bom coração você tem. Mas não é assim. Não é nobreza. Não é bondade espontânea, é reconhecimento de que estava desesperada, de que estava sozinha, de que estava morrendo e alguém parou. Então agora, quando vejo gente naquele lugar, eu paro, porque lembro que é estar perdido, porque lembro de choro, porque lembro de Isadora tremendo na chuva, porque lembro de eu mesma tremendo em tudo que é chuva da vida, e não consigo não parar. Meu corpo não deixa, meu coração não deixa, minha história não deixa. O livro que está sendo escrito não é livro de herói. É livro de gente que tem corpo, que tem dor, que tem medo, que continua mesmo assim. É livro de Fernanda, mas é livro de Cláudio que morreu sem aviso. É livro de mãe que não abriu porta. É livro de 42 dias que ninguém vê, mas que marcam corpo para sempre. É livro de mata que abre porta para quem precisa. É livro de Isadora que nasceu perdida e virou encontrada. É livro de Marina que queria morrer e que está aqui cozinhando. É livro de menino que estava comendo lixo. É livro de mulher que ia pular de ponte. É livro de Paulo que aprendeu de tardio. É livro de gente que para, de gente que abre porta, de gente que não consegue fechar. É livro que diz: você não está sozinho. Tem gente que viu, tem gente que sabe, tem gente que para quando você grita, porque tem gente igual a Fernanda em todo lugar, gente que virou cinza, gente que queimou, gente que foi pó, mas gente que ainda respira, e enquanto respira, abre porta, sempre.